aos irmãos, quando os irmãos veem um girassol, no que é que pensam? O que é que faz lembrar um girassol? E eu estou como a pastora Bela aqui atrás. Mas o que é que, quando veem, aqui temos um bocado aberto, aqui temos um fechado. Quando os irmãos veem um girassol, o que é que faz lembrar? O sol, sim, até o próprio nome, não é? Que mais? Está mal. Desculpe. Uma bonita flor. E que mais? Uma bonita cara, ok? Sim. Há girassóis que às vezes ainda são maiores que a cara de uma pessoa, não é? E que mais? Então temos o sol, temos uma bonita cara, uma bonita flor. E mais? Mais alguma coisa? Desculpe, irmã. Alimento aos parços, sim, é verdade. E que mais? Vou vir para este lado, ainda não ouvi nada deste lado. Então vem para este lado. Aqui, o que é que... A luz, ok? Sim. Ok. Então, a mim, quando eu vejo girassóis, uma das coisas que me faz lembrar é a alegria. Dá aquela... Parece uma... Quer dizer, a flor não mostra sorriso, não mostra expressões, não é? Mas quando eu olho para um girassol, parece que me faz lembrar um sorriso, faz lembrar o sol. E é algo que, por algum tempo, Deus... E vou só contar... Aliás, primeiro vamos começar com a palavra de Deus. Vamos abrir em Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. E não fala especificamente do girassol, mas é um versículo que nós conhecemos bem. E diz: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que heis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei-vos muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E a seguir, falo outra vez: e pelo que haveis de vestir? Porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo como crescem. Não trabalham, nem fiam, contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquietais, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou como é que nos havemos de vestir. Pois a todas estas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos aquietais, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa parte final é uma coisa que todas as vezes que eu leio este versículo, é quase como Deus estivesse a bater na minha cabeça, a dizer: lembra-te, basta a cada dia o seu mal. Mas nós, como seres humanos, nós estamos sempre a pensar à frente, a pensar: mas se isto acontecer, e se aquilo acontecer, e como é que isto vai ser, e como é que aquilo vai ser, e ainda nem chegamos lá e já nos estamos a preocupar com isso. Não desfrutamos do dia que temos hoje, porque estamos preocupados com o dia da manhã. Mas este versículo nos fala da providência de Deus. Fala que Deus providencia, seja financeiramente, seja em que área for, Deus providencia. E nós, a semana passada, ouvimos o pastor Abel falar, tive a ilustração que eu acho que tocou na vida de nós todos e falou aos nossos corações. E o nosso tema este ano é graça abundante. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8.
fala daquilo que é o tema para este ano. Fala da graça de Deus. E vamos só ler este versículo mais uma vez, só para relembrar e como encaixa naquilo que a gente acabou de ler da providência de Deus, com aquilo que Deus também está a dizer à igreja, e está a dizer à igreja, está a dizer para cada um de nós. E fala que está quase. Hoje o computador é domingo, nós temos tendência a estar mais devagar. E então, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, temos uma promessa de Deus e diz: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tenham sempre em tudo toda a suficiência. Abundeis em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Agora, se nós vamos ver neste versículo, diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tenham sempre em tudo toda a suficiência. Abundeis em toda. Agora, quando alguém diz toda, não há espaço para mais. Não há algo que está incompleto, mas algo que está completo. Não dá para acrescentar mais. E é isso que Deus tem para a nossa vida e quer para a nossa vida. Aqui nós muitas vezes usamos este versículo falando de finanças, mas não se aplica só a finanças. Aplica-se à nossa vida. A gente semeia amor, a gente semeia amizade, a gente semeia tanta coisa. Toda a palavra que a gente fala é uma semente. Estamos a semear. E Deus está a dizer, isto é uma promessa. Ele está a dizer, eu quero honrar essas sementes. Eu quero em tudo. Dar completo. Porque Deus não deixa algo meio feito. O que Deus faz, Ele cumpre. A Bíblia diz que Ele não deixa coisas por completar. Então, cada promessa que Deus tem para a vossa vida, Deus não deu, por exemplo, o Samuel estava a falar, Deus não deu a profecia ao Samuel para ela só ficar meia cozida. Não é um bolo meio cozido. Deus quer cumprir. E incompleto. Não deixar uma parte, ok, sim, Deus completou esta parte, talvez Deus mudou de ideias. Não, Deus não muda de ideias. E Deus quer cumprir e fazer tudo em sua vida. O problema é que muitas vezes nós damos metade. Nós só deixamos metade. Olhamos para um copo e diz, ok, até aqui Deus pode encher. Há pessoas que veem o copo mal cheio e meio vazio, não é? Depende da pessoa. Mas é por isso que Deus diz que Ele quer que o copo transborde. Porque assim não há confusões. Aí não é dependente se a pessoa é uma pessoa negativa ou se é uma pessoa positiva. É dependente da graça de Deus. É dependente de Deus. Transborda. Então, a primeira coisa que eu penso quando olho para um girassol é o girassol sempre aponta para o sol. O girassol segue o sol. Lá está, gira à volta do sol. Então, o girassol não está preocupado, será que amanhã vou ter água? Será que amanhã vou ter flor? Será que amanhã vou ter semente? Não. O girassol simplesmente aponta sempre para o sol. E vai buscar a sua providência de Deus. Quem é que veste o girassol? É Deus. Quem é que dá este amarelo vibrante? É Deus. E como dizia aquele versículo, se Deus fez uma flor tão bonita e tão diferente, porque há girassóis pequeninos, há girassóis grandes, há girassóis altos, e Ele consegue providenciar para este girassol crescer, muitas vezes a uma altura mais alta do que eu.
o quão mais é que se nós focamos em Deus, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3, diz que nós temos que pôr o nosso foco em Deus. Temos que olhar para Deus. O girassol, não importa se o céu está encoberto ou se não está encoberto, ele está a apontar para o sol. Está sempre a apontar para o sol, olhar para o sol. O foco está no sol. O nosso foco devia estar em Deus. Não importa o que é que está a passar à nossa volta, não importa as circunstâncias. O que importa é que Deus é verdade, que a palavra de Deus é verdade, que Deus diz que Ele quer fazer abundar em nós toda a graça. Porque, irmãos, quer a gente goste ou quer a gente não goste, vai haver dias encobertos. Vai haver dias em que não apetece sorrir. Vai haver dias em que há dores. Vai haver dias em que as pessoas nos magoam, até podem espeziar em nós. E a única coisa que nos vai valer nesse dia é olhar para Deus. É ir buscar o sustento a Deus. Ir buscar a providência a Deus. É a única coisa. Há dias em que não há forças para mais. À noite, quando o sol se põe, o girassol olha para isto. Eu acho que isso é oeste, em português. Então, para onde nasce o sol. Então, à noite, se uma pessoa olhar para um campo de girassóis, eles estão todos a olhar para o oeste. Acho que isto agora estou a confundir o inglês com o português, mas olham sempre. Quando não há sol, quando parece escuro, o girassol já está à espera que o sol venha. Já está a olhar para o sol. Então a primeira coisa que eu quero que os irmãos se lembrem quando olharem para o girassol é olhar para Deus. É fixar os vossos olhos em Deus. Essa é a primeira coisa. Se Deus quiser, quando saírem daqui e virem um girassol na autoestrada, onde vão se lembrar, tem que olhar para Deus. E esta mensagem vem toda porque há umas semanas atrás, do nada, nós tivemos 2 girassóis a crescer no nosso jardim. Então, nós temos um papagaio, então o meu pai estava a dizer, talvez o papagaio a comer se espalhou para fora, mas o papagaio está aqui, estes girassóis talvez está ali onde estão sentados os irmãos. Então ainda é uma distância. Mas o girassol começou a crescer. Começou a crescer. Um deles ultrapassou a minha altura, mas uma boa distância. E é bonito e gosto de girassóis, mas eu não tenho jeito nenhum. Sabem o que é nenhum, irmãos? É o jeito que eu tenho para plantas. Se não fosse o meu pai, as plantas comigo, coitadas, não... Eu matei quer dizer, não matei, mas tecnicamente matei um cacto. Um cacto, irmãos. É suposto ser impossível quase matar um cacto. Eles nem precisam de água. Pois, irmãos, eu consegui matar um cacto. Eu tinha uma planta no escritório na minha mesa. O meu pai foi lá buscar, porque ele disse, eu tomo conta dela, senão ela não vai sobreviver. Então, os girassóis começaram a crescer e Deus começou a pôr no meu espírito, eu quero que sejas um girassol. Um girassol? Porquê um girassol? De todas as coisas, um girassol. E mais, começava, Deus parecia que estava a contender com um girassol. E eu a perguntar, mas porquê um girassol? Sim, é uma flor bonita, mas porquê um girassol? E para piorar a situação, este girassol tão alto estava a demorar toda a vida e mais 6 meses a abrir. Então eu até dizia ao meu pai, eu acho que este girassol não vai abrir, porque ele estava fechado. E passou mais de uma semana e este girassol fechado e Deus a dizer, quer que seja um girassol. Primeira vez que eu faço o louvor, fiz parte aqui do louvor, outra vez, no meu espírito, tens que ser um girassol. Mas Deus, o que é esse... Vou-me vestir de amarelo? O que é que quer dizer vou ser um girassol? E daí Deus começou a contender comigo e um dia parece que Deus abriu os olhos e eu olhei para aquele girassol de uma maneira completamente diferente. E a primeira coisa foi exatamente essa. É eu olhar para Deus. Focar
em Deus. Não focar naquilo que está à minha volta. Não focar nos meus próprios desejos e aquilo que eu quero. Porque isso é uma coisa fácil. É fácil a gente... Quando nós começamos a olhar, torna-se fácil. Mas Deus, porquê que eu não tenho isto? Ou porquê que eu não tenho aquilo? Oh Deus, mas eu quero isto. E Deus está a dizer, foca em mim. Quando nós estamos a focar em Deus, não temos tempo para estar a entreter todas estas outras coisas. Que muitas vezes estão a desviar a nossa atenção de Deus. Deus quer fazer algo em nós, mas nós estamos focados com aquilo que se passa ali. Se nós formos para trás quando foi Moisés, e Moisés subiu à montanha e recebeu os 10 mandamentos, e os israelitas fizeram um ídolo, fizeram uma estátua. Porquê? Porque eles começaram a focar na situação em que eles estavam. Começaram a olhar, mas onde é que está Moisés? Moisés não volta. O que é que a gente vai fazer? Nós agora estamos perdidos no deserto. Agora, onde é que vamos arranjar água? Onde é que vamos arranjar comida? O que é que vai acontecer? Quando nós não estamos a focar em Deus, quando nós estamos a focar nos nossos problemas, quando nós estamos a fazer nada, aí vêm os ídolos. Aí é que nascem os ídolos da nossa vida. Porque a gente começa a focar no que está, no que quer. E muitas vezes nem é uma coisa que é má. Às vezes pode nem ser uma coisa má. Mas como tira o lugar de Deus, como tira o foco de Deus, torna-se um ídolo. E tira aquela promessa que Deus nos dá em tudo, em toda a graça. A segunda coisa é que da mesma maneira que o girassol olha sempre para o sol, ele também aponta sempre para o sol. Porque se nós olharmos para o girassol, sabemos onde é que está o sol. Porque ele está a olhar para o sol. E isso é algo que Deus nos chama para fazer. E que Deus estava-me a dizer. É que eu tenho que não só olhar para Deus, mas apontar para Deus. A minha vida, a nossa vida, devia de apontar para Deus. Devia de apontar para a luz de Deus. O irmão disse que o girassol faz lembrar luz. Nós somos a luz e o sal da vida. Quando as pessoas olhem para nós, nós devíamos estar a apontar para Deus. Eles deviam ver, há algo de diferente. Há algo que eu quero. E o que é isso? É Deus. Apontam para Deus. Outra coisa é o girassol dar semente. Então, esta parte aqui se enche de sementes. Um girassol dá 20 vezes, 40 vezes, 60 vezes, 100 vezes mais sementes do que é só uma planta. É uma flor. Apenas uma flor, mas que dá tanta semente. Então, de um girassol, quantos girassóis é que podemos ter? E não é só isso, o girassol dá semente, dá óleo. O girassol é algo que quase que nunca acaba, não é? Não importa em que fase esteja da vida, está a dar. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 16 a 19, que vos conhecerá pelo fruto. A semente, neste caso do girassol, é o fruto do girassol, não é? E diz, pelos seus frutos eu os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda a árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Agora, nós podemos ler este versículo e pensar, isto é duro, quer dizer, não dá fruto, vai logo para o fogo, não presta para nada. Mas nós somos chamados para dar glória a Deus. O propósito da nossa vida, sim, Deus tem vários planos, Deus tem vários propósitos na nossa vida, mas o alvo maior, o propósito maior é quê? Dar glória a Deus, dar honra a Deus, apontar para Deus. O girassol aponta continuamente
para o sol. O seu próprio nome aponta para o sol. Mal eu disse, o que é que lembra o girassol? O sol está no seu nome. Deus está no nosso DNA. Deus é a nossa identidade. Não faz parte da nossa identidade. É a nossa identidade. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas muitas vezes nós ficamos tão obcecados em encontrar qual é a nossa identidade, qual é o meu propósito, o que é que eu devia estar a fazer, o que é que eu não devia estar a fazer. Se eu fizer isto vai estragar o plano de Deus para a minha vida. Se isto acontecer, se aquilo acontecer, vai estragar tudo. Mas a nossa identidade não está em nós, está em Deus. Em Deus está a nossa plenitude. É nele. E é nele que nós devíamos estar continuamente a apontar para. Então isso é a terceira coisa. Eu estou a correr com o tempo, não é? A quarta coisa é resplandecer a glória de Deus. Resplandecer alegria. Um girassol transmite exatamente isso. Transmite alegria, transmite felicidade. Em várias culturas, os chineses e coisas assim, eles acreditam que o girassol simboliza lealdade, simboliza firmeza. Então, a quarta coisa é alegria. Muitas vezes nós confundimos alegria com felicidade. Felicidade é dependente das nossas circunstâncias. Alegria é dependente de Deus. Não podemos ter alegria se não estamos na presença de Deus. Em Salmos capítulo 16, versículo 11 diz: na presença do Senhor há alegria. Há plenitude de alegria. Outra vez, completo, está cheio, não há mais, é plenitude. E onde é que há essa plenitude? É em Deus. Se nós queremos a alegria de Deus, se nós queremos resplandecer a glória de Deus, temos que estar em Deus, temos que estar na presença de Deus. E Neemias dizia: a alegria do Senhor é a minha força. Não era a minha circunstância é a minha alegria, a minha circunstância é a minha força. Era a alegria do Senhor é a minha força. A presença do Senhor é a minha força. Então essas são as 4 coisas que eu quero deixar com os irmãos hoje. E quero encorajar os irmãos a ser um girassol. A ser aquele girassol que quando os irmãos estão a conduzir e veem à beira da autoestrada, uma pessoa nem sabe como é que o girassol foi lá parar. Mas foi lá parar, fosse o vento, fosse um pássaro, fosse como fosse, aquela semente foi lá parar. E muitas vezes Deus quer nos usar das maneiras que não fazem sentido. Quer nos colocar em lugares que podem não fazer sentido. Mas a questão é, será que nós estamos prontos para realmente ser girassóis de Deus? Então, vamos sempre olhar para Deus. A providência vem de Deus. Tudo o que a gente é, tudo aquilo que a gente precisa está em Deus. Deus diz: eu sou. Porquê? Porque é tudo. Se eu preciso de esperança, Deus é a minha esperança. Se eu preciso de força, Deus é a minha força. Se eu preciso de amor, Deus é o meu amor. Tudo o que eu preciso está em Deus e é Deus. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é vamos apontar para Deus. Vamos certificar que quando as pessoas olhem para a nossa vida, que nós somos um testemunho para Deus. Que nós estamos a apontar para Deus. Os nossos amigos, os filhos, netos, irmãos, familiares. Muitas vezes não é pelas palavras que a gente fala, mas é pelo testemunho da nossa vida. Que muitas vezes Deus contende com as pessoas. E as pessoas veem Deus através de nós, ok? Isso é a segunda coisa. A terceira coisa, e eu agora esqueci-me o que é, não, estou a gozar. A terceira coisa é vamos semear, vamos dar semente. Não há desculpa, não há o girassol, desde que seja como planta, seja como semente, seja como óleo. O girassol já não existe, mas ainda tem um uso. Como uma utilidade, como óleo, seja para os nossos bolos, e quem não gosta de bolos, maior parte de bolos levam óleo, seja para cozinhar, seja por que for, não importa em que estação da vida seja o girassol, tem um propósito, tem um uso, nunca perde
a sua utilidade. Não importa a nossa idade, não importa as nossas circunstâncias, não importa se nós estamos em forma de flor, ou estamos em forma de semente, ou estamos em forma de óleo. Deus tem um propósito, Deus tem um uso. Não há desculpa. No reino de Deus não há desculpa, porque não é a nossa força. Não somos nós, é Deus através de nós. Basta a gente dizer que sim. Deus já fez tudo. Tudo o que era possível, Deus já fez. Tudo o que era possível para ter um relacionamento conosco, Deus já fez. Não há mais nada que Deus possa fazer. Deus já deu o seu Filho para nós podermos entrar na presença de Deus. O véu foi quebrado, por quê? Porque Deus fez tudo. Deus deu tudo. Não há mais nada. Toda a graça já está disponível. Toda a abundância já está disponível. A questão é se nós estamos a aceitar, se nós estamos a dizer que sim, se nós estamos a dizer, Deus, usa-me. Então, não há desculpas. Seja qual for a fase, seja que a gente esteja no vale ou seja que a gente esteja no monte, Deus nos quer usar. Então isso é a terceira coisa. A quarta coisa é vamos resplandecer a alegria de Deus. Nós estamos num mundo em que há tristeza, em que há trevas. Se há uma altura em que o mundo está escuro, é agora. O mundo precisa de alegria. E não é de qualquer alegria. É a alegria do Senhor. É a presença do Senhor. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai cortar as trevas. Como a Noémia estava a falar do testemunho. O diabo sabe que ele não é mais poderoso do que Deus. Mas muitas vezes os crentes esquecem-se que são mais poderosos. E porquê? Porque é o Espírito de Deus em nós. A Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou Jesus vive em nós. Está em cada um de nós, irmãos. Em nós. Todo 24 horas sobre 24 horas. E algumas de dia e outras de noite, como costuma o meu pai dizer. Mas sempre vamos resplandecer aquela alegria. Vamos caminhar na rua e muitas vezes nem é preciso a gente falar. Aquele bruxo que a Noémia estava a falar, a rapariga só olhou para ele. Nem houve palavras, olhou para ele. E ele começou a perder a força dele. Porquê? Por causa de Deus em ela. Hoje vamos orar pela África do Sul. Vamos ser parte da solução, irmãos. Porque se a gente não é parte da solução, é parte do problema. Não há meio termo. Vamos resplandecer esta alegria sobre a África do Sul. Vamos nos erguer e começar a orar pela África do Sul. Resmungar é fácil. Eu que diga por mim, quando eu vejo os buracos na rua, aí é fácil. É fácil dizer, mas como é que em Portugal até os da Serra há paralelos sem buracos e aqui numa autoestrada há um buraco? Quantas vezes? Resmungar é fácil, orar é o que é preciso, irmãos. Então vamos orar, vamos interceder pelo nosso país, vamos ser girassóis da África do Sul. E é isso que eu quero encorajar os irmãos hoje. Seja um girassol. E cada vez que vê um girassol, olhe para Deus, olhe para cima, porque Deus tem tanto para cada um de nós. E tanto que quer fazer através de cada um de nós. E antes de terminar, eu vou só terminar em oração, mas vou pedir aos irmãos que esperem um pouco. Obrigada, meu Deus, Senhor, por este dia que nos tens dado, Senhor. Senhor, obrigada que Tu és connosco, Senhor. Obrigada, Senhor, que a Tua palavra é a verdade, Senhor. Obrigada, Senhor, que não importa, Senhor, o que está à nossa volta, não importa o que as pessoas estão a dizer, Senhor, a falar sobre a nossa vida, a falar sobre o nosso país, Senhor. Senhor, nós declaramos a Tua palavra, nós declaramos a Tua verdade, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, que Tu dês, Senhor,
em nós aquele ânimo, Senhor. Senhor, que Tu plantes em nós, Senhor, essa semente de girassol, Senhor, que nós possamos ser girassóis para Ti, Senhor, neste mundo, Senhor. Que a gente possa ser um girassol na nossa família, Senhor. Que a gente possa ser um girassol na nossa comunidade, Senhor. Senhor, que a gente possa sempre olhar para Ti e sempre apontar para Ti, Senhor. Senhor, esse é o desejo dos nossos corações, Senhor. Leva-nos na Tua graça e na Tua paz, Senhor. Senhor, e obrigada pelos testemunhos, Senhor, que nós vamos ouvir, Senhor. Seja de cura, seja de providência, Senhor. Tu sabes o que cada irmão aqui presente precisa, Senhor. Aqueles que estão a ver em casa, aqueles que não podem vir, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que é que eles necessitam, Senhor. E nós só declaramos a Tua graça abundante sobre eles, Senhor. Toda a boa obra em Ti está completa, Senhor. E nós Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Esta semana tivemos vários dias especiais. A gente já ouviu, houve alguns aniversários. E também houve o aniversário de casamento do pastor Abel e da pastora Paula. Eles fizeram 31 anos de casamento. 33. Já estou a tirar 2 anos. No casamento quer sempre dizer mais, não é? Na idade quer sempre dizer menos. Então eu confundi ali. Mas fizeram 33 anos de casamento. Eu vou só pedir ao pastor Abel para vir cá à frente. Eu não sei se a pastora Paula também está cá. Ela vai aparecer. Mas ainda ontem, por acaso, a Bíblia, nós estávamos a falar, por exemplo, das sementes, não é? E ainda ontem, por acaso, estava em conversa com uma pessoa e estavam a queixar-se de casamento. Estavam a dizer, casar para quê? O que é bom é não casar. É melhor não casar. Casar é só dor de cabeça. Verdade é que ninguém gosta de estar casado. Eu disse, não. Isso não é verdade. E começámos este debate, e eu até falei dos meus pais, e depois ela disse, não, mas pessoas, isso é só dos antigos. Pessoas mais novas não gostam do casamento. Eu disse, não. Olha para e eles também conhecem o pastor Abel e a Paula. Eu disse, olha para o pastor Abel e a Paula. Fizeram 33 anos casados e ainda hoje são um exemplo para nós. Ainda hoje transmitem aquele amor, não é, que a Bíblia fala. Então, por coincidência ou não, até ontem foram um exemplo. Então, eu agradeço a eles, por exemplo, que são para mim e para os jovens, daquilo que a gente quer, daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E também do testemunho para cada um de nós, não é? Porque eu não sei, mas creio que estar casado não é fácil. Há sempre dias em que um dá mais dores de cabeça ou faz cair mais cabelo, não sei, que o outro. Então é realmente uma bênção, não é? Então temos uma lembrança pequena da nova vida, só para dizer parabéns e obrigada. E que nós vos amamos. Este é da nova vida. E depois há mais um, porque um não chega. Tem que sempre haver equilíbrio, senão fica manco. Este é do colégio, do Arise and Shine. Também... Não sei qual é que é melhor, não é? Eu acho que este tem... Eu acho que este é para a pastora Paula. Este tem mais chocolates, eu quero este. Vão fazer as partilhas em casa, não é? Mas Deus os abençoe e que Obrigado. Deus continue. Muito obrigado. Com muitos mais. Ok, nós agradecemos ao Senhor. Vamos só pôr de pé. E vamos dizer a 2 ou 3 pessoas: esta semana não te esqueças de ser um girassol. Vamos dizer a 2 ou 3 pessoas: não te esqueças de ser um girassol. Há algumas pessoas que estão a dizer e nem estão a sorrir, não é? Estão com uma cara triste. Então, obrigado pela mensagem. E talvez tens girassol lá em casa. Nosso irmão Martins, não sei se tem girassol. Ainda não. Ainda, como diz o moçambicano. Então, é bom ver aqui o pastor Marilton.
ele tem estado a trabalhar muito lá em Moçambique. Até perdeu o cabelo, parece. Bem-vindo. Parabéns por aquilo que Deus está a fazer lá no colégio, na escola. E a nossa irmã também, graças a Deus, por aquilo que Deus fez, não é? Que Deus usou a situação para dar um testemunho. E para a irmã, até no hospital, a irmã foi um girassol, não é? Graças a Deus. Tinha dor, mas ainda conseguiu ganhar uma alma para Cristo. Graças a Deus. Vamos só terminar em oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que Tu és e aquilo que Tu fazes. E, Senhor, a gente realmente podemos dizer, a Tua graça nos basta, Senhor. O que é que nós podíamos fazer sem ter a Tua graça, Senhor? Nós muitas vezes falhamos, muitas vezes não somos aqueles que devíamos ser. E se não fosse, Senhor, o Teu amor por nós, o que é que nós seríamos, Senhor? Obrigado porque nós, Senhor, fomos condenados à morte, mas por causa do Teu amor e a Tua graça, nós recebemos a vida eterna. Obrigado, Senhor, também por nos teres guardado, a mim e a Paula, e protegido, Senhor. E obrigado por aqueles irmãos e irmãs que têm orado por nós e pedido a Tua proteção, Senhor. Obrigado, Senhor, que os Teus anjos têm tomado conta de nós, Senhor. E nós, Senhor, te agradecemos. Obrigado por aquilo que Tu estás a fazer até, Senhor, em Moçambique, com o pastor Marilton lá e a creche e o colégio, agora que começaram o primeiro ano. Senhor, usa eles para influenciar, Senhor, a vida das crianças e aqui também, Senhor. Pai, pedimos em nome de Jesus. Amém. Só rapidamente, como eu mencionei, se houver alguém que queira orar por o país, nós vamos ter aqui um grupo que vai se reunir aqui às 4 horas. Há outro que vai ser em Alberton, naquela igreja onde às vezes temos feito funerais. E depois há outros que vai ser em Meyersdal. Então eu mandei na mensagem, os irmãos podem ver, aqueles que têm WhatsApp. Então às 4 horas, se os irmãos e as irmãs têm amor por este país, eu acho que em 94 tínhamos problemas, mas neste tempo é mais difícil porque há muitas pessoas que têm usufruído do dinheiro e agora se eles vão ser postos fora, eles vão lutar por isso. Então a gente tem que orar contra esse espírito de egoísmo e pedir a Deus para dar vitória neste país. Amém? Então se tiverem maneiras de vir aqui ou em Alberton, Deus abençoe e obrigado por estarem aqui. Amém. Obrigado, Marisa, por a mensagem. Que Deus possa abençoar-te.